Gostava de começar um pouco por refletir. Eu estou totalmente de acordo com o professor Mário Mendonça. Eu penso que nós não podemos partir nem para a conservação nem para o restauro sem termos as ideias muito bem arrumadas. Portanto, temos que ter uma teoria que é profundamente operacional, mas que é informada também pela praxis. Portanto, César Ebrandi, um autor que todos respeitamos, definia o restauro, e eu gosto muito desta definição, como uma epistemologia prática. Uma episteme, uma teoria que se constrói essencialmente na sua compreensão prática. E, portanto, quando o César Ebrandi funda em Roma o Instituto Central da Restauro, que é uma casa-mãe de todos nós, como conhecemos, o César Ebrandi fez um ensino que, curiosamente, é muito próximo, ou era muito próximo do ensino, por exemplo, da arquitetura, como nós já sonhámos no início do século XX. Por exemplo, lembro da Bauhaus. E como é que funcionava a Bauhaus? Funcionava de acordo com uma pedagogia que era o aprender fazendo. A Bauhaus tinha teoria e depois de tarde íamos todos para a oficina para formar a teoria. No Instituto Central de Restauro tínhamos teoria, mas depois íamos todos de tarde fazer trabalho concreto. Portanto, fazer um pouco o que o Mário Mendonça faz. Esta discussão científica, histórica, teórica, experimental, da física das construções, dos materiais, e depois fazer restauro. E esta dupla atividade informa-se mutuamente, e por isso César Ebrandi diz que o restauro não é pôr a mão na coisa. O restauro é pensar, conhecer, enquadrar criticamente as questões, projetar e depois sim pôr a mão na coisa e depois pensar o que é que vai acontecer à coisa, já depois da mão. Tudo o que vem depois. E, portanto, a ideia de que estamos perante uma epistemologia prática, algo que se constrói nesta dualidade em que podemos fazer e conseguimos fazer e aquilo que devemos fazer, é algo que me é muito caro. Por isso vamos falar um pouco sobre teoria da conservação, muito rapidamente, para depois evoluirmos um pouco mais. Eu gosto muito desta definição de um arquiteto espanhol, catalão, porque a Espanha não é Espanha, a Espanha é como o Brasil, um conjunto de nações, uma federação de Estados, e o Moreno Navarro, e agora tenho que virar de costas, peço desculpa, diz que o restauro é proteger o triplo caráter documental, arquitetónico e significativo, que é algo que aparece. Nos anos 70 nós falávamos sempre em dimensão, o objeto como documento da história e o objeto como arte, e muitas vezes esquecemos esta terceira dimensão, que eu acho que em Salvador é extremamente importante, que é o significado, a significância, e que muitas vezes é extremamente relevante. E garantir, e puxa vermelho esta frase, e garantir que o seu entorno humano beneficie com isso. Nós não fazemos restauro para ter autossatisfação. Nós fazemos restauro para que uma sociedade beneficie com isso. Beneficie culturalmente, beneficie economicamente, cientificamente, no que queiramos. E não devemos esquecer esta ideia. Porque senão entramos muitas vezes num círculo muito fechado, auto-explicativo e que perde o contacto com a realidade. E depois diz, devemos objetivamente adequar os fins e os meios por essa ordem perante as circunstâncias. O homem é sempre produto das circunstâncias. Nós nunca temos, eu pelo menos nunca tive na minha vida, circunstâncias ideais. Estou sempre à espera, mas portanto, nós temos uma realidade concreta, temos meios económicos que são limitados, temos meios tecnológicos que são o que sabemos, o que não sabemos, e é perante esta realidade que temos que atuar, não é perante circunstâncias ideais. Implica, evidentemente, o conhecimento, uma reflexão crítica e uma intervenção, e depois o prever o que vai acontecer no futuro. Mais recentemente, o Monsanto, numa publicação recente deste ano, dizia que o restauro hoje é limitar-se a intervenções mínimas, o que é um termo esquisito para nós arquitetos. Nós, normalmente, arquitetos, somos treinados para o seguinte: se puderes fazer mais, não faças menos. Ora bem, nós estamos exatamente numa área onde nos dizem: se puderes fazer menos, não faças mais. O que é um pouco ao contrário. Todos nós, como projetistas, quando trabalhamos em obra nova,
Aliás, o Távora, o meu professor, dizia assim: na fase de projeto, se puderem pôr um bocadinho mais, ponham. E depois explicava, porque todo o tempo depois do projeto é tempo de corte. Corta o político, corta o município, corta o construtor e, portanto, evidentemente sempre sonhamos e fomos preparados para isto. Mas estamos agora numa área de atividade onde, curiosamente, nos dizem agora é o oposto. Agora deixa a tua egomania, as tuas idiosincrasias em casa e pensa noutra dimensão, que é a dimensão de uma sociedade que diz, enquanto arquiteto, meu caro, isto é um tesouro nacional, depois do senhor pôr as mãos nisto, tem que continuar a ser um tesouro nacional. E não deve ser agora o tesouro nacional do Paulo Mendes da Rocha, ou do Cisa Vieira, ou de qualquer outro grande star system da arquitetura, como nós hoje vivemos. Não sei o que acontece no Brasil, não acompanho muito bem esta questão, mas na Europa nós vivemos uma crise, uma histeria de super... temos uma espécie de arquitetos pop stars, como a Madonna ou a Lady Gaga, que são pretexto muitas vezes para aquilo que eu chamo uma grande cobardia da administração pública, que muitas vezes não sabe muito bem o que é que vai fazer neste ou naquele objeto, e portanto chamam um destes grandes nomes que ninguém se atreve a contestar e que muitas vezes intervém de uma maneira que, digamos, não é a melhor, no sentido de transmitir para o futuro um tesouro que a própria sociedade define. Desculpem a minha radicalidade das palavras, mas temos que colocar essas coisas em cima da mesa. Porque em Portugal estamos a viver imensos problemas quanto a isto. E um dos problemas é que nós estamos a viver uma grande crise económica e, por exemplo, agora, tudo que é monumento português, que temos poucos, temos 700 e poucos, toda a gente quer fazer o quê? Transformar em pousada ou hotel de chá. E eu não consigo saber onde é que há tanto chá para tanta pousada que nós estamos a fazer. E, portanto, quando nós fazemos, por exemplo, num monumento, num convento, uma pousada, o que acontece muitas vezes é que há uma transformação enorme. Nós tínhamos uma cela pequenina e de repente destrói-se 2 ou 3 celas para fazer uma sala que alguém paga, não sei, 500, 1000 reais por noite, não sei se é muito, enfim. Passa a ser uma coisa de hiperluxo. Eu até acho que nestas coisas as pessoas têm pouca imaginação. Porque vender deve ser extremamente romântico ficar numa sala de 2 metros por 1,60 m em vez de ficar numa super sala. Portanto, se isto fosse vendido com uns trajes monásticos, eu acho que a coisa até passava. Mas o que fazemos normalmente é modificar estes espaços para introduzir um programa que muitas vezes não é adequado. E, portanto, isso no Brasil também acontece. Diz-se no Mário Mendonça que não é pousadas, mas é centros culturais e outro tipo de coisas. Talvez sejam mais compatíveis, apesar de tudo. Agora, uma pousada num hotel de luxo, com as suas exigências, um hotel de 5 estrelas, tem exigências de conforto ambiental, de qualidade do ar, de qualidade de temperatura, de serviços, que obriga a introduzir uma verdadeira fábrica no edifício. E, portanto, muitas vezes o que é que resta? Resta umas fachadas, resta aquilo que nós chamamos de fachadismo. Portanto, dizia o bom santo, limitarmos a intervenções mínimas, para parar logo que atingimos o que pretendemos. Utilizar materiais e metodologias compatíveis. Compatíveis com o quê? Com as características essenciais do edifício. Prestar particular atenção à retratabilidade e repetibilidade, sabendo que a reversibilidade não é um conceito inteiramente honesto em questão. E aqui está uma novidade, todos nós fomos treinados durante anos para pensar que a solução para tudo é reversibilidade. Portanto, fazíamos uma coisa, era reversível, tirávamos. Bem, não é bem verdade. Aqueles que sabem química da construção, por exemplo, sabem que depois do paraloide ou do primal colocado na parede, nós podemos tirá-lo. Só que tirá-lo é tão caro que nós nunca mais tiramos. Portanto, na verdade, hoje nos espaços, todos nós estamos a usar intervenções que não são possíveis, mas são muito mais baratas, muito mais económicas e que ainda por cima têm algumas delas, por exemplo, alguns consolidantes, uma propriedade que é muito boa, sob o ponto de vista químico, é que, por exemplo, como o silicato de etilo, comporta-se como um material amorfo que não vai alterar grandemente as prestações de certos materiais. E, portanto, esses materiais são irreversíveis, mas nós usamos. Portanto, dentro do mundo vegetal há novidades que estão a acontecer. Estamos a alterar um pouco o nosso pensamento, que eu acho que está bem esclarecido aqui. Passa, por favor.